Estamos de volta com o programa Ponto de Encontro, hoje conversando sobre a carga tributária no país. São dois os nossos convidados para esse tema. Júlio Diniz Júnior, professor da Faculdade de Administração da PUC Campinas, e José Antônio Minatel, professor da Faculdade de Direito da PUC Campinas. Eu gostaria de reiniciar esse bloco aqui com a pergunta de um comerciante, é do Vitor Carneiro. Vamos conferir? Eu queria saber por que o governo federal, que instituiu o Simples, não reajusta as faixas de recolhimento das alíquotas de imposto pelo mesmo índice de inflação do GPN ou qualquer outro índice, anualmente, para que a gente não tenha um imposto maior a pagar simplesmente porque aumenta o faturamento. Esse é um ponto importante levantado no ano de 2011. As faixas que regem esse imposto chamado Simples Nacional, que surgiu em 1996 para simplificar a legislação tributária das empresas, por isso que ele recebe o nome de Simples. Esse regime de tributação simples substitui uma série de impostos por um único imposto, que é o Simples, que as micro e pequenas empresas se enquadram nesse regime, deveriam efetivamente ter as suas faixas reajustadas anualmente e pelo menos com base na inflação passada, na inflação verificada. O colega tem razão quando ele aborda que não somente essas faixas internas não foram reajustadas, bem como os limites que regem o Simples, por exemplo, no ano de 2011, não foi reajustado. Não foi reajustado. Para 2012, agora teve um reajuste, professor Minatel? O limite máximo das empresas que podem se enquadrar no Simples, por exemplo, hoje vai até 3 milhões e 600 mil reais. Era 2 milhões e 400 mil reais anuais, que agora passa a ser 3 milhões e 600 mil reais anuais. Mas o que o colega se refere é em relação às faixas internas que estabelecem limites de faturamento que deveriam sim também ter os seus reajustes de acordo com a inflação. Então são dois pontos. As faixas máximas não foram reajustadas e também as faixas internas não foram reajustadas. Bom, o que faz com que a empresa aumente o seu faturamento, ela muda de alíquota, ela tem que contribuir mais em alguns segmentos, não reajustando as faixas. E aumenta a sua receita sem equivaler um efetivo aumento de receita, porque o percentual, aquele parâmetro que corresponde só à inflação, que corresponde a um novo número igual ao ano anterior, acaba sendo mais tributado porque não se foi acompanhando os reajustes por conta do acompanhamento desses índices inflacionários. É uma experiência já brasileira, de tirar muito proveito da inflação. Isso aconteceu novamente agora no início de 2012, no que diz respeito ao imposto de renda da pessoa física. As faixas delimitadoras do imposto retido na fonte das pessoas físicas devem ser reajustadas também todos os anos, no sentido de que a pessoa física acabe não arcando com mais imposto. Para esse ano foi corrigido agora, em janeiro de 2012, as faixas do imposto de renda. Mas perceba uma coisa, a inflação acumulada no ano de 2011, pelo índice que o governo reconhece como oficial de inflação, a inflação por esse índice chamado IPCA foi de 6,5%, que deveria ser o índice de inflação que corrigiria as faixas do imposto de renda para a pessoa física. Mas como o governo federal ele trabalha com regime de metas de inflação e fixa nesse regime de metas a inflação máxima no Brasil, que deveria ser de 4,5%, ele corrigiu a tabela do imposto em 4,5% e não na inflação passada, que foi 6,5%. Com isso acaba havendo um prejuízo. Com isso, a pessoa física, que ela tem um aumento de salário, o mesmo reajuste de salário, que não é aumento, apenas um reajuste. É um reajuste só. Ela passa a ter uma tributação maior. Tá certo. Na verdade, toda essa tributação acaba impactando principalmente em quais faixas sociais?
E quem paga mais imposto no país? Há estudos já nesse sentido, por conta dessa distorção do nosso sistema tributário. Já dito aqui que o nosso sistema tributa muito mais o consumo do que a renda e do que a propriedade, né? Então, há estudos mostrando, por exemplo, que da carga tributária perto de 35% do PIB, a arrecadação, o consumo, os impostos do consumo corresponde a 16,8% desses 35%. Veja, quase metade da arrecadação vem do consumo, que é aquela tributação invisível que nós pagamos via preço, que já comentamos. Enquanto que a tributação da renda corresponde a 7,7%. Esses mesmos estudos mostram, é um dado significativo, né, que quem é que sofre mais então com isso? Quem que há por essa distorção de tributar mais o consumo? Esse mesmo estudo mostra que aquela população que corresponde a 10% da camada mais pobre ou de menor renda, né? Essa primeira faixa de que vai até 10% do volume de renda, eles arcam com 28% de imposto indireto e 4% de imposto direto, que é o imposto da renda. Da renda. Então, sobre a renda, pesa 4%, mas os indiretos e invisíveis, para eles, custa 28%. Enquanto se eu evoluir para a camada mais rica, porque é o topo da camada mais rica, os impostos indiretos correspondem para eles a 10%. Olha, esses invisíveis correspondem só a 10%. Enquanto que o imposto sobre a renda para eles pode equivaler a uma tributação maior de 8% a 11%, em função desse alto volume de renda que tem, de poder estar alcançando 27,5%. Mas o imposto de renda mesmo. O imposto de renda é aquele que eu tiro uma parcela do que você ganhou. O outro é aquele que atinge o seu consumo, que impacta, então, essa camada da população mais pobre. Esse é o efeito da concentração da renda no Brasil. Também. Que é uma coisa que essa pirâmide social, ela pouco diminui as pontas da pirâmide, né? Então essa concentração provoca isso. E nós temos uma extrema concentração, que eu estou vendo dos mesmos estudos a que o professor Júlio fez referência, a 1% da população, 1% da população mais rica, esse estudo diz, detém 12% da renda. Nossa, é muito. 1% das pessoas detém 12%. Então é aquilo que o professor Natel colocou. A classe social mais alta, a classe social mais baixa, consomem da mesma maneira. Isso. Só que como os impostos sobre o consumo são embutidos no preço, proporcionalmente, né? Proporcionalmente, o imposto sobre o consumo é muito mais pesado na menor renda do que nas pessoas que têm maior renda. E volta um pouco no que você ia colocar no encerramento do primeiro bloco, que é esse aspecto que o professor Minatel já falou também, que é essa tributação muito mais em cima do consumo do que na propriedade. Exatamente. Nossa Senhora. Aliás, esse é o grande debate na economia americana, por exemplo. Né? O Barack Obama, um dos pontos do programa dele era a questão de ele tributar cada vez mais a propriedade. Tributar as faixas mais abastadas da população americana. Esse é o grande ponto de discussão nos Estados Unidos. Essa questão da tributação nós não temos só no Brasil. Né? Não, e na Europa também se discute. Na França, há uma matéria recente de uma proposta de um candidato, vão chegando as eleições francesas também, e um candidato de oposição ao Sarkozy já está fazendo campanha de tributar a renda superior a $1 milhão, as grandes rendas, no ano, $1 milhão, $1 milhão de euros na Europa. Exato. A renda superior a €1 milhão, a proposta dele tributar a 75%. Acho até um exagero, mas para ver, mas nessa linha de tendência de buscar tributar a renda e não o consumo. E exonerar o consumo para facilitar, favorecer as camadas menos favorecidas. Isso é um dilema importante que a gente vê nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, sim. O Partido Republicano, quando assumiu o governo, abaixa o imposto para fazer o povo consumir mais. Isso. Só que, em compensação, aumenta muito o chamado déficit público.
Aí, quando entra, né, Os democratas, né, eles fazem o inverso. Né, eles tentam que a classe mais rica pague mais imposto. isso. Esse é o debate Também hoje. porque eles não têm outra opção em função que eles precisam repor, né, ou tentar coibir o enorme déficit comercial, o déficit fiscal, que muitas vezes é deixado pelo Partido Republicano. Tá. Eu vou aproveitar então e colocar mais uma pergunta objetiva aqui. Agora é do Vinícius Purgato, ele é aluno do 3º ano da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. Quem tem mais de 70 anos está isento de pagar IPTU? É preciso dizer que idade não é limite para deixar de pagar tributo sobre propriedade. Mesmo tributo sobre imposto de renda. É muito frequente também essa pergunta no âmbito da Receita Federal, nessa época das declarações. Dizer, olha, eu estou dispensado porque eu já atingi 90 anos de idade. Absolutamente. Não. A pessoa pode ter um patrimônio enorme, uma renda enorme, não tem então dispensa. Do IPTU, que é a pergunta, se a idade é limite, depende da legislação de cada município, porque o IPTU é imposto de competência dos municípios. E há município que concede, sim, isenção para a pessoa com mais idade, mas que condicionando outros parâmetros. Então, por exemplo, em Campinas tem uma legislação que prevê dispensa do IPTU para quem tem mais, me parece, de 65 anos de idade, que seja aposentado ou pensionista, cuja renda não ultrapasse um patamar e que desde que tenha só aquele imóvel e utilize para sua residência. Então, veja, as condicionantes não para verificar que a pessoa talvez não tenha capacidade contributiva de pagar o IPTU. Porque é um aposentado, é um pensionista que não tem outra renda, mora no imóvel e que muitas vezes está numa região altamente valorizada e o imposto é alto. E ele não tem como, aí ele é dispensado. Mas depende da legislação de cada município. Tá. Professores, eu gostaria que vocês me explicassem também por que a gasolina é tão cara, apesar da Petrobras. Como é que fecha essa conta? A resposta é clara, Leila, é o imposto. É o imposto incidente. Né? A Petrobras, ela tem a necessidade de importação de petróleo, em função do petróleo que ela produz não ser o petróleo que é comercializado, né? Aí é uma questão de tipo de petróleo. Ela tem a necessidade da importação do petróleo. Né? Quando ela importa o petróleo, existe, por exemplo, tem o imposto de importação, tem a CID, que é a contribuição da intervenção do direito econômico do petróleo. Né? Então, quando a gente vai no posto de gasolina encher o tanque do nosso carro, praticamente metade da gasolina é imposto. Nós devemos nos recordar que no início de 2011, em algumas cidades do Brasil, teve o dia da gasolina livre do imposto. Né? Eu me recordo que naquele dia, em algumas cidades do Brasil, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, o litro da gasolina foi vendido em torno de R$1,20. Então. Né? Que era basicamente metade do preço do litro da gasolina, né? Que no dia seguinte foi comercializado naturalmente com o imposto. Com o imposto.